gente querida de paz e bem, um bom e abençoado domingo para todos e todas. Mais uma vez estamos aqui, para conversar, trocar algumas ideias, para compartilhar algumas impressões e, nesse sentido, criar, aqui um espaço de diálogo, de reconhecimento, espaço de reflexão sobre a vida e a espiritualidade. Mas, antes da gente começar o tema de hoje, que trata sobre a realidade, o extraordinário, aquilo que poderíamos chamar de hiperreal, fica o convite. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu gostei, seu joinha, seu like. Compartilhe esse programa nas suas redes sociais. Isso nos ajuda demais na divulgação do canal. E também, se quiser, se puder, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude, na manutenção do canal Paz e Bem. Tá bom? O link está aqui na descrição. Tudo bem? Pois bem, aos assinantes, às assinantes, desde já o meu muito obrigado. Gratidão. Extraordinário. Essa palavra perpassa toda a experiência do ressuscitado. Vamos resgatar um pouco essa dimensão que é puramente mística dentro daquilo que nos delegou a tradição cristã. A experiência do ressuscitado é uma experiência extraordinária e que traz consigo implicações profundas sobre a compreensão do que é a vida. Nesse sentido, a experiência do ressuscitado, de Jesus ressuscitado, impactou fortemente aquela primeira comunidade de cristãos e cristãs, a ponto de colocar lá, no Evangelho, a experiência do Tomé, aquele que desconfiou que aquele que diziam ressuscitado talvez não fosse Jesus. Se eu não colocar o dedo nas feridas, se eu não colocar ao lado, eu não sei não, eu não vou acreditar. Então, diante dessa busca empírica da confirmação da ressurreição por parte de Tomé, a experiência do ressuscitado nos coloca diante de questões que eu acho fundamentais dentro da caminhada espiritual, que é a dimensão mesma de realidade. Como eu já falei em outras oportunidades, há uma grande discussão bizantina, vamos dizer assim, sobre qual é o caráter desse corpo espiritual de Jesus. De que natureza é esse corpo? Porque, pelo relato bíblico, há algo nele que é físico. Porque se é ressuscitado, por exemplo, come, mas ao mesmo tempo ele entra em salas que estão fechadas. Então, há uma dimensão quase que fantasmagórica. Bem, uma das leituras possíveis é dizer que, na verdade, esse relato tenta explicar uma experiência que impactou de tal forma essa comunidade primeira que produziu esse relato que nos impacta até hoje.
e nos coloca numa possibilidade de abertura, de questionamento, né? No sentido de acolher pelos olhos da fé. E a mensagem é clara aqui. Jesus não morreu. A morte foi morta por Cristo. Ele venceu a morte. Essa é a mensagem. E aí a imagem que se constrói, né, dessa experiência, da vitória da vida sobre a morte, na ressurreição de Jesus Cristo, nos coloca essa dimensão. Né? Essa visão entre a dimensão mesma, né, física do ressuscitado, de que você pode tocar nas feridas, você sente seu corpo, esse ressuscitado come, né? Mas, ao mesmo tempo, ele aparece. E aí entra, fala, enfim, caminha com discípulos, corta, né? Ali partilha o pão e de repente desaparece. Essas imagens tentam, na verdade, apresentar a complexidade dessa realidade do ressuscitado. Mas aqui, mais do que a gente fazer ou retomar uma discussão bizantina, volto a dizer, sem propósito, sobre qual era o corpo de Jesus ou qual era a sua natureza, eu gostaria de convidar a gente a partir dessa experiência do ressuscitado, o impacto que essa experiência teve, o questionamento daquilo que é realidade, daquilo que nós chamamos ordinariamente, né, de forma ordinária, de matéria, de físico, de natureza. A gente questionar até que ponto essa coisa que chamamos de matéria, ela está, né, definida, delimitada, ela está consolidada num campo dentro de um espaço do conhecimento, da forma como a gente conhece. Não é? Aqui termina a matéria, aqui começa o psíquico, aqui começa o espiritual. Enfim, a experiência ao longo da história, a experiência espiritual de muitos, dentro do cristianismo e até fora dele, nos coloca dentro de um questionamento. Ou pelo menos nos coloca diante de interrogações sobre a realidade mesma do que somos nós. Aquilo que nós somos e aquilo que nos constitui é simplesmente físico, material, biológico, orgânico, químico, físico. É esse jogo de moléculas e substâncias que perpassam o nosso corpo, mas de forma especial determinado órgão dele, a que chamamos cérebro, essa realidade se esgota. O que chamamos de mente terá sido só um produto dessas reações, dessas combinações, dessas interações físico-químicas? Será que podemos reduzir aquilo que chamamos de humano e do que nos constitui somente como físico, biológico,
material, não será, pensemos, para além dos nossos conceitos religiosos. Será que é isso só? Por que eu falo aqui dos conceitos religiosos? Porque, às vezes, para uma pessoa que tem, né, uma profissão de fé, confessa uma determinada religião, uma determinada tradição, é comum dizer, não, o mundo espiritual, o mundo, né, está definido, está claro, né, ele é algo que não precisa nem discutir, ele existe. Né? Bem, talvez para essas pessoas que possuem, ou que passam, ou que experimentam essa experiência, passam por essa experiência, né? Experienciam esses momentos da ordem do espiritual, o que nós já colocamos como espiritual, né? Uma caixinha onde tem uma etiqueta chamada espiritual, essa questão seja clara. Mas também a gente tem que levar em conta que isso não é tão claro para muita gente. E isso também é algo que é extremamente válido e honesto. Lembra do Tomé? Pois é. E aí a gente precisa compreender que a gente precisa ter muita acolhida com aqueles e aquelas que, para além, né, dos nossos rótulos religiosos, das nossas tradições, ou mesmo na nossa experiência particular de espiritual ou espiritualidade, existe, e isso é profundamente aceitável, que não compartilham dessa experiência espiritual como nós a entendemos. Mas será que essa experiência, a que chamamos vida, que estamos, né, compartilhando com outros e outras, essa experiência será só psico, física, química, biológica? Quando eu chamo mente, eu falo de quê? Quando eu falo de espírito, eu falo de quê? Porque parece que essa conversa parte de um acordo tácito. O que é isso? Parte da ideia de que quando eu falo mente, é o que todo mundo entende, do jeito que eu entendo. Será? Será que não há várias percepções da mente, ou daquilo que chamamos de mental? Será que quando falamos de espiritual, nós temos várias formas de entendê-lo? Será possível pensar, inclusive, para aqueles que não compartilham conosco de uma visão espiritual, dar uma resposta a essas dimensões mesmas que a gente chama de espiritual, a maneira deles? Por que eu estou falando isso, gente? Porque parece, e me parece, que é necessário a gente avançar, a gente levar adiante esse horizonte, né, que, às vezes, nas redes sociais, a gente toma por certo. E aí a gente toma as caixinhas, né, em que a gente coloca aqueles que não acreditam em espiritualidade ou na dimensão espiritual do ser humano,
e aqueles que acreditam. E aí são como que vasos ou coisas que não se comunicam. E aí a gente perde a riqueza do diálogo possível ou da acolhida desses e dessas, de como talvez esses e essas possam nos ajudar, inclusive a levar adiante a ideia mesma que temos, a opinião, aquela ideia particular que temos sobre espiritualidade. Aquele que, como Tomé, né, diz, se eu não colocar o dedo, se eu não ver com esses olhos, talvez esses nos ajudem a tocar de forma mais humana, mais terna, quem sabe mais precisa, sobre esse tema da espiritualidade, que para nós é caro, é querido. Talvez essas pessoas que não creem, no diálogo com elas, possam nos ajudar a superar alguns conceitos que a gente se apega e que, na verdade, são frágeis, baseadas em conceito de que alguém nos disse, que o reverendo falou. Acredito que as redes sociais tenham criado muito mais espaços, né, de monólogo do que de diálogo. Na maioria das vezes eu vejo isso, ou pelo menos assim percebo. E uma das coisas mais difíceis é exatamente essa percepção, sabe? De que aqueles e aquelas que nos colocam diante da não crença, falo particularmente de agnósticos, ateus, ateias, pessoas que não creem, podem nos ajudar no amadurecimento daquilo que nós percebemos ou temos por espiritualidade. Nesse sentido, nos enriquecer. E para isso, a gente precisa superar o nosso prévio conceito, né, de que essas pessoas não são merecedoras de crédito. O que eu pretendo, eu acho que colocar é, em nossas vidas, que momentos, que lugares, que pessoas a gente perdeu ou excluiu, ou a gente não efetivou, né, esse encontro, porque estávamos, ou pelo menos assim pensávamos, estávamos certos das nossas convicções sobre o que era espiritual, sobre espiritualidade. Nesse sentido, a gente não se abriu a esse outro que nos questiona, que nos ajuda a avançar os limites mesmo, né, do nosso campo, da experiência e do conhecimento. Nesse sentido, claro, amadurecer. Basicamente era essa a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para você, né? De fazer com que
essa experiência do outro, da outra, do diferente, daquele que não crê como você, possa lhe ajudar a ampliar aquilo que você entende ou aquilo que você experiencia por espiritual. Talvez uma das chaves de leitura para isso seja a experiência do ressuscitado. Fica a dica. Pois bem, então vamos, né, nos abrir a esse questionamento, a esse outro que nos interroga e que nos ajuda, com a sua descrença, a amadurecer, a nos ajudar a perceber a amplitude desse universo fantástico, que, como eu disse, talvez não se resuma ao corpo psíquico, físico, biológico, químico. Tá? Mas vamos lá. No mais, o convite. Às 21 horas, temos aqui no canal Paz e Bem a oração fim do dia. Todos e todas são mais do que convidados a rezar com a gente. Tá? De domingo a domingo. Aqui no canal Paz e Bem, 21 horas. E deixo a todos e todas a bênção de Deus. Se sintam verdadeiramente abençoados nessa semana. O Santo de Deus e doador da vida nos ensina a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco habite eternamente. Amém. Grande abraço, gente querida, de paz e bem. Um grande abraço. Tchau. Até o próximo domingo.